Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje trazendo um assunto do além, do além. O título que eu dei foi bem proposital, digamos assim, porque além de chamar atenção, o título os curadores do além. Então nós vamos abordar um tema com um convidado muito especial que vai ajudar a desmistificar, desmitificar, confirmar, dar maior credibilidade, enfim, vamos explorar um tema profundo que são as curas espirituais. Existe alguém do outro lado que nos ajude? Existe alguém que intercede por nós, fazendo cirurgias no nosso corpo através do intermediário, coisas assim? Então, temos que ter tão cheio de dúvidas, porque a gente sabe que a fé, quando a gente vai para um evento desse, vamos dizer, você vai sofrer, você vai ter uma cirurgia espiritual, você vai ter isso, aquilo, você tem. O fato de você acreditar potencializa enormemente a tua cura, né? Então, hoje, eu quero dirimir toda e qualquer dúvida, vamos tentar fazer isso, né? Que vocês tenham a respeito, inclusive eu, que já trabalhei muito nisso, já fui curador, né? E serão os testemunhos eu guardo para mim, né? A experiência é minha. Cada um, se tiver oportunidade, que compartilhe a sua depois. Então, eu tenho aqui ninguém mais gabaritado do que ele para falar sobre isso, pelo menos do meu círculo de relacionamento, né? Meu querido amigo e irmão Rogério de Almeida Freitas, o Jean Val Elan. Elan, antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Como é que você está? Alegria enorme, mais uma vez, estarmos juntos, para fofocar sobre a vida cósmica e todos os seus painéis. Uma honra enorme. Muito bom. Elan, você convive com isso há muitos e muitos anos, eu também, como eu disse aqui na abertura, se é que isso existe, né, vamos dizer. Não estou dizendo que não existe, eu estou como é que se diz? Eu já fui, não sei se eu sou, já fui médium de cura, já trabalhei em grupos aí, né, de cura de cirurgias espirituais, imposição de mãos, né, os resultados não importam, não quero induzir ninguém aqui, né? Mas, Elan, as pessoas vão embora, vão para o lado de lá, um lugar que você conhece bem, né? Pelo menos escreve muito, tem os seus amigos lá, tem o canal aberto às informações. A gente vê ao longo da vida, a Arigó, outros médios, Dr. Fritz, outras falanges, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Leocádio Correia, uma série de doutores, digamos assim, pelo Brasil afora e mundo afora, né? Que desencarnaram aqui, digamos assim, e continuam atuando do lado de lá. Elan, vamos já sair na porrada, vamos dizer. Elan, isso existe, Elan. Tem alguém que foi embora daqui e continua trabalhando do lado de lá, se é que existe lado de lá que a gente fala, porque para nós é uma divisão que a gente não conhece, assim, quem não tem essa abertura de consciência ainda. Existe, como você vê este fenômeno, como você vê essa prática, digamos assim? Olha, com muita tranquilidade, ainda que nenhum de nós pode se arvorar em ser autoridade nesse tipo de assunto, mas com muita tranquilidade, eu diria para você e para todo o circuito em torno do programa Vida Inteligente que isso existe, sim. É indisfaçável que isso existe. Isso é real, isso não é fantasia, isso não é questão de fé. Isso é um fato, ainda que nós, na condição de seres biológicos, a gente apenas sinta o efeito, ou possa medir o efeito, as consequências, né, desse processo que a gente chama cura, né? Na medida em que você verifica que pessoas do lado de cá receberam ou tiveram uma situação biológica modificada por alguma intervenção que não se consegue colocar como sendo a causa dessa intervenção, um processo claramente possível de ser medido, né?
quando aparentemente não há uma causa à nossa vista, mas o efeito surge e vem a cura, né? Então, o fato é inegável. O que a gente pode discutir é, não, mas será que isso realmente é espírito? Aí entra um pouco questão de conhecimento mais profundo. Einstein tem uma frase que diz assim: tudo aquilo que o ser humano ignora não faz parte do seu saber. Para ele não existe. Sim. Assim, o seu universo se resume ao tamanho do que o ser humano pode conhecer, pode saber. Então, o saber da gente é muito estabelecido no ato material, que a gente pode medir, saber que aquilo está acontecendo. Naquilo que não está manifesto para a gente, que é o lado espiritual, né, a gente não tem um saber com muita segurança. Aí alguém pode dizer, não, isso só vai pela fé. O pior é que não é. Existe um saber espiritual que não pode ser confundido com a fé, com a crença, com a vontade, né? Mas há um saber espiritual, usando ainda, me ancorando na frase de Einstein, que é possível a gente conhecer, sim, o modo como espíritos desencarnados e outros seres que se situam além das fronteiras da vida física atuam nesse mistério que a gente chama de propiciar cura, propiciar algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio a nós humanos que sofremos. Né? Sim. Então, assim, isso é tremendamente real, sim. Porém, as faces que esse tipo de procedimento podem assumir são diversas. Então, você muito bem falou, há equipes, equipes espirituais, tipo de Bezerra de Menezes, que atuam de um modo. Né? Existem outras equipes que atuam e nem nome tem, a gente nem sabe quem são os espíritos. Tá? E existe uma turma que é muito, muito mais atuante, ainda que aos nossos olhos seja uma perspectiva altamente grosseira, altamente chocante, que é as das falanges, que as mais conhecidas aqui no Brasil são as vinculadas ao Dr. Fritz, né? E que trabalham com Zé Arigó, trabalharam com outros médiuns, etc., etc., e inclusive médiuns que se verificaram problemáticos no sentido do caráter. Né? Sim. Todos nós temos nossas fragilidades, mas na hora em que você usa desse tipo de expediente para abusar de pessoas é complicado, realmente, mas não vou entrar no mérito nada disso. Mas aqui tem um detalhe. Meu pai, nessa vida, ele se foi aos 27 anos, ele era médico, eu tinha 3 anos na época, então não tenho recordação biológica dele, vamos assim dizer. Mas ele era médico e, pelo que os colegas dele sempre falaram, era alguém realmente muito aplicado, tudo dele era primeiro lugar, formou-se em primeiro lugar, passou no vestibular de medicina em primeiro lugar e por aí vai. Ele desencarnou muito cedo, aos 27 anos. E tempos depois, já uns 20 anos depois de seu desencarne, eu estou conversando com um primo de segundo, terceiro grau do meu pai. Casualmente eu me encontrei com ele aqui em Natal, a gente conversando, né? E esse meu primo me contou um fato interessante, que no ano anterior ele tinha um amigo dele, lá de uma cidade aqui chamada Mossoró, uma cidade aqui do Rio Grande do Norte. Conheço. Tinha problemas muito sérios de saúde e os amigos desse doente, entre os quais esse primo de segundo, terceiro grau do meu pai, resolveram levar esse amigo deles doente a um desses médios aí, que eu não me lembro agora quem foi, mas que o Dr. Fritz, entre aspas, atuava através desse médium. Tá. E os amigos levaram de carro, não sei exatamente em que cidade foi, mas esse tal primo estava lá com
o grupo que levou o amigo para ser ajudado numa operação de Otto Fritz, né? E a coisa era meio complicada mesmo. E, em algum momento da história, esse cara me contou que, quando eles estavam lá, alguém chegou para ele e disse: olha, tem uma das pessoas, um outro médium que trabalha ali, recebeu uma mensagem, quer transmitir para você. Aí ele foi lá, aí o médium incorporado disse: olha, nós nos conhecemos, sou fulano, desencarnei há uns 20 anos e estou trabalhando aqui, etc. E tal. Aí Sim. esse amigo disse: olha, era o espírito do teu pai, que era médico, estava trabalhando nessa coisa lá, junto com essa equipe de Dr. Fritz. Ele não fazia a menor ideia. Não, nada. E eu fiquei assim. Nessa época, eu não havia ainda, ninguém havia apertado ainda em mim a questão do botão da mediunidade. A mediunidade, de forma mais ampla, surgiu quando eu tinha 27 anos. Isso aconteceu um pouco antes disso. Quando eu sou envolvido pela espiritualidade, isso já depois, né? Eu já com uns 40 ou 50 anos, estou com 63 hoje, aí que comecei a ter contato mais aberto com aquele que foi meu pai nessa vida, né? E ele me explicou uma questão muito interessante, né? Ele, obviamente, sabendo que eu tinha aquela notícia guardada, né? Ele explicou o porquê de tantas equipes de ex-médicos alemães que fizeram merda na Segunda Guerra Mundial, sim, trabalharem de forma tão desesperada e tão sôfrega, porque esse pessoal trabalha muito, para tentar, nesses últimos tempos, remediar um pouco o mal que fizeram. Então, eles procuram operar da espiritualidade através de médiuns, né? E fazer o máximo de bem que podem. É até uma coisa meio egoísta, no sentido de que o que eles querem mesmo é, vamos assim dizer, acalmar a consciência deles. Tá? E vários espíritos, que não tem nada a ver com a história do nazismo, mas que estão disponíveis, se associam para ajudar, porque para um espírito o que importa, desde que ele possa, é ser útil, é tentar fazer o bem. Né? Pouco importa se nisso ou naquilo. Então, eu tive, através de uma convivência com o espírito, que foi meu pai, essa notícia meio que explicando a situação dessas equipes que trabalham com Fritz, e às vezes parece mais de um, e, de fato, não é só uma equipe. São diversas equipes de médicos alemães que se envolveram com o nazismo de alguma forma e que trabalham na espiritualidade. E, para eles, pouco importa o médium, desde que, de fato, o médium possa ser útil, mesmo que ele tenha problemas, ou se durante o processo ele enlouquecer e começar a ter problemas de caráter. Mas, assim, eles tentam fazer o bem até o limite, mesmo com as imperfeições de cada um. Isso. Mas aí vem as perguntas inevitáveis. Sim. Esses seres que desencarnaram, como você está citando aí, os médicos, como é que eles... Não dá para entender, por exemplo, dizem, eu não lembro, nunca, pelo menos não tenho consciência nenhuma, dizem que você continua sendo o que eu sou aqui agora, eu vou ser do outro lado. Né? Eu vou ter consciência, vou ter qualquer coisa. Então, como é que essas pessoas... elas continuam agindo? Quais são os elementos que essas pessoas têm para poder agir, vamos dizer, né? Continuar agindo, e mesmo assim, interferindo, seria o termo certo? Não, atuando em cima de seres encarnados, digamos assim. Como é esse processo? Explica. Como a gente usa a mente racional, a mente lógica, a gente tenta entender dessa forma, né? Não de uma forma exotérica, né? Vamos dizer. Procura, me dá uma luz para eu entender esse processo. Tudo se resume à questão do conectoma pessoal. O que é um conectoma pessoal? Eu vou aqui extrapolar o uso
o próprio academicismo faz desse termo, e Tá. quem se interessar em se aprofundar no assunto, existe um livro muito interessante chamado A Física da Alma, A física da alma. Tá. de Amit Goswami, um doutor hindu em física quântica, mas Ok. pouco importa. O conectoma de um ser humano seria mais ou menos o fato de que dentro do nosso crânio tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Ok. Cada neurônio desse tem axônio, tem milhares de dendritos. Em média, um neurônio desse se liga a outros 7 mil neurônios, dentro dos 100 bilhões de neurônios que temos na cabeça da gente. Então, existem, então, portanto, entre 82 a 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, e entre esses neurônios surgem mais de 100 trilhões de estradas neurais, Tá. através dos quais as trocas eletroquímicas das sinapses criam aquilo que eu vou chamar aqui de protocolos mentais, que é quando um ser humano associa, coleciona arquivos sobre um determinado assunto, aí ele começa a desenvolver a prática daqueles assuntos, ou seja, ele algoritmiza, desculpem a expressão, os tais arquivos, ele transforma aquilo num algoritmo, e de tanto ele fazer aquilo, aquele algoritmo se transforma num programa, num protocolo mental que, aos nossos olhos, parece ser o talento que o ser humano adquire depois de ter treinado bastante aquele assunto. Então, se você, durante a vida inteira, jogou bola, foi um excelente jogador de futebol, os protocolos mentais que movimentam o cérebro, o músculo, o modo como o pé bate na bola, isso tudo, o conectoma da pessoa coleciona. Como O termo é conectoma. Como é que é? Isso, conectoma. Tá. É o que eu estou usando aqui. Tá. Se você foi músico, se você foi médico, ou seja, os protocolos mentais daquela atividade sua, os protocolos operacionais, são apropriados pelo espírito. E quando esse corpo morre e a consciência espiritual permanece, o eu da gente funcionando ininterruptamente, só que não mais num corpo biológico, esses talentos, esses protocolos vão estar disponíveis. Claro que na espiritualidade você não vai jogar bola, você não vai jogar futebol. Sim, nem é Mas possível. em sendo outros talentos, eles estão lá disponíveis também. Então, no caso da medicina, o conhecimento do corpo biológico humano, né, de como proceder, de quem foi médico aqui, permanece na consciência espiritual, e o conectoma desse espírito tem que ter uma ressonância com o conectoma do médio encarnado. Tá. Do médium, ok. Para poder usar, e ainda tem o jogo de produção ectoplasmática que esse médium e outros médiums ao redor do médium curador ou do médium que recebe a incorporação do espírito Chamamos mecanicamente. usualmente de corrente, né? Corrente. Isso, corrente. Então, tudo isso conta, mas tem que haver essa capacidade. Não é qualquer espírito que consegue realizar tarefas desse porte. Sim. Não é qualquer médium curador que pode ser usado para tarefas desse porte via essas equipes alemãs. Porém, quando é uma equipe de médicos chineses, cujos conectomas estão vinculados a conhecimentos ancestrais da medicina antiga na China, ou mesmo outros médicos hindus, com a questão da Ayurveda, aí o tipo de médium que esses espíritos precisam para tentar ajudar aos encarnados já é um médium mais suave do que esses médiums que são usados para operações, intervenções mais grosseiras da matéria. Aí já é uma coisa mais mental, uma coisa mais energética. E isso acontece, e esse aqui é a maioria. A maioria das curas que existem são equipes de médicos, aí não tem nada a ver com o Dr. Fritz, é tipo a moda Bezerra de Menezes, ou tipo a moda equipes espirituais orientais, que a gente não sabe nem o nome, né? Eu sei de alguns, mas ninguém aqui na Terra conhece.
E eles trabalham discretamente, nem aparecem, certo? Em reuniões espíritas, em reuniões de umbanda, em reuniões, às vezes em missa eles trabalham, aonde existir boa vontade, aonde existir elementos fluidos, ectoplasma, que permitam esse tipo de ação, eles usam um médium. Às vezes você vai no avião, Eustáquio, e pega no sono, e se você tiver fluxo neural que permita produzir, através da exalação, ectoplasma passivo de ser transformado em bálsamo de cura, os espíritos dentro do avião, às vezes, operam a pessoa que está ali do seu lado no avião, usando o seu ectoplasma, e a gente não sabe. Alguns médios sabem, outros desconfiam, mas alguns não sabem. Né? Você acabou de... Você está falando do ectoplasma, né? Ectoplasma que as pessoas, quem não sabe, pode acessar, pode pesquisar e ver o que é isso, né? Mas esse é o principal material, vamos dizer assim, é o principal produto da cura que os espíritos utilizam para fazer procedimentos aqui no corpo, no campo físico, ou não? Na média humana mas na arte da expressão da cura, no âmbito da espiritualidade, aí a energia kundalínica deles não é nossa. É deles, porque a kundalini não pertence ao âmbito biológico, pertence ao âmbito espiritual. A kundalini é uma energia muito especial que se situa no âmbito da consciência profunda das individualidades espirituais. Então, essa Kundalini do espírito, né, que é, entre aspas, aquele que está operando como se fosse um médico espiritual, procurando ajudar alguém que está na carne, se associa ao processo ectoplasmático de quem está encarnado. Só tem ectoplasma quem está encarnado. Quem está desencarnado não tem ectoplasma. Sim. Né? E então, essa união aí, tá certo? É que pode permitir a tal ajuda. Jesus, me permita falar assim, um certo dia ia caminhando, viu um cego, não sei exatamente porquê, mas ele parou e decidiu curar aquele cego. O que é que ele fez? Ele olhou para o cego. O fato aqui de olhar para o cego ele leu os 28.869 genes daquele cego, né? Viu onde era o problema que existia. O que é que ele fez? Depois de detectar o problema, ele pegou a areia do solo, cuspiu, amassou a saliva dele com a argila, como se estivesse criando uma pomada. Aí depois ele exalou o seu ar sobre a pomada, a areia e a argila, e transformou aquilo numa pomada milagrosa. Aí pegou a tal pomada, que eu estou aqui falando metaforicamente, que era a argila e a saliva de Jesus, né? E aplicou aquilo no olho do cego e disse: tu estás curado, vai embora, não conta isso para ninguém. Mas o que é que houve aí? O corpo da gente ele é formado por, basicamente, 99,2% do nosso corpo é formado por carbono, enxofre, fósforo, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os 6 principais elementos. O 0,8 aqui são vários outros elementos da tabela periódica, mas os principais são esses 6. O que é que Jesus fez? Na hora que Jesus pega a areia, ele está pegando os mesmos elementos químicos. Na hora que ele pega a saliva dele e junta a areia, ele está pegando os mesmos elementos químicos que o corpo dele tem, que é igual ao do cego, e está pegando uma matéria neutra, que é a da Terra, com uma matéria pura, usando a linguagem da turma santificada, que era do próprio corpo dele. Sim. Okay? E, vendo o problema do cego, ele criou uma fórmula química mental
Na hora que ele exalou, ou seja, jogou o seu ectoplasma na argila misturada com sua saliva, né, ele transformou aquilo numa pomada milagrosa, com a fórmula química exatamente aquela que aquele cego necessitava para resolver o problema da sua cegueira. Você sabe fazer essa fórmula química? Como é que se faz essa fórmula química? O que é? Aí você tem que ter a lente do olhar humano tem que estar com aquele conectoma que um médico espiritual tem, o conhecimento médico espiritual. O homem Jesus, além de ser um homem formidável, tinha um conectoma que ele já não precisava nem de espírito ajudando, ele sozinho. Ele já tinha na sua mente virtual o conhecimento, né, xamânico, vamos assim dizer, de como criar da saliva dele e da areia da terra um tipo de unguento, de pomada, Sim. que em aplicando, no caso daquele cego, talvez aquela coisa não servisse para todos os cegos, mas para aquele ali foi desse jeito. Outras vezes, Jesus curou cego só colocando a mão em cima da pessoa. Perfeito. Tá. Então, assim, cada caso, né, o médico é quem faz o diagnóstico de como fazer. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que Jesus, para fazer isso, ele tinha a sua própria Kundalini na condição encarnada desperta, usou o seu próprio ectoplasma também, pegou da areia e da sua saliva e transformou isso numa pomada que foi aplicada em alguém que precisava. Ponto. Kundalini é uma energia curadora também? Também. Sim, também. Kundalini é energia existencial. Kundalini é a semente do sagrado que habita nas consciências individualizadas particularizadas. Cada espírito, o espírito que me anima, o espírito que lhe anima, o espírito que anima qualquer pessoa, tem nele, ou seja, no seu corpo espiritual, entre aspas, tá? Sim. Essa energia, que é aquela história do corpo átmico que existe em cada um de nós. Cada ser humano, olhando sob essa perspectiva, tem 7 níveis de consciência, os 7 corpos. Esse corpo físico, quando nasce, Sim. quando o pai e a mãe transam e o óvulo é fecundado, nessa hora aqui em que surge o zigoto, que vai ainda se transformar em feto e depois num corpinho, na hora em que o zigoto surge, 3 outros corpinhos de fantasma daquele zigoto surgem juntos. É o chamado quaternário inferior. Ou seja, é o corpo físico, aí vem o duplo etéreo, o corpo mental e o corpo emocional primitivo. Mas já no zigoto mesmo, assim, junto já no zigoto. Isso aqui já começa a se formar. É um processo mais adiante isso aí. Eu pensei que era mais para frente. É aqui. Aí, Isso aqui não é o espírito. Isso não é o espírito. Isso é o quaternário inferior. Okay. Aí o espírito vem e se manta esses 4 corpos que estão sobrepostos. O espírito, o que é? Se esse quaternário inferior é formado por 4 corpos, o espírito é formado pela chamada trindade imortal, que é o corpo átmico, o corpo búdico e o corpo manásico. O corpo búdico e o corpo manásico são os corpos mentais e emocionais superiores, enquanto no quaternário inferior tem o corpo mental e emocional, mas inferior, primitivo, biológico. No espírito, existe a terceira componente, que é esse tal de corpo átmico, que é a presença do sagrado naquela individualidade. Esse corpo átmico ele não se suja por mais besteira que aquele eu espiritual, que reside no corpo búdico e manásico, possa fazer. E se o eu humano, que vai surgir a partir da emergência do quaternário inferior, também fizer besteira, se sujam os 3 corpos quaternário inferior, se suja o próprio corpo físico, através da marcação no genoma,
pode se sujar o corpo búdico e átmico, desculpa, o búdico e o manásico, mas o átmico não se suja nem a pau, por quê? Porque a Kundalini está lá. Ok. Então, eu falei isso tudo para dizer onde é a sede da Kundalini. Só que na perspectiva que nós vemos, na questão da prática yoga, nós colocamos a visão dessa Kundalini como sendo no chakra Muladhara, que é aquele mais... que fica na base da coluna cervical, vamos assim dizer, do esqueleto que nós imaginamos ou percebemos existir no duplo etéreo, onde os 7 chakras, né, que abotoa a vestimenta espiritual ao corpo físico. Então, a Kundalini, no caso desse tipo de perspectiva, ela toda é guardada nessa região que nós acabamos de falar. Mas, de fato, ela existe no corpo átmico, ou no nível de consciência do corpo átmico. Quando você se torna alguém do tamanho de um Jesus, mas não precisa ser alguém do tamanho de um Jesus em níveis menores de concepção, você consegue despertar essa Kundalini do espírito. Só que aqui na Terra tem 1001 tratados sobre despertar Kundalini, que a gente tem que ter um pouco de prudência. Essa que é a questão. Porque a coisa é meio confusa e eu não gostaria de ir mais além nesse sentido, porque... É melhor mesmo, é melhor. É melhor não mesmo. Eu sei que é um processo que pode até enlouquecer a pessoa. Né? Sim. Tudo que é usado indevidamente traz malefícios e problemas. Elan, você está falando disso aí. Nessa minha vida aqui, nos meus 71 anos, eu tive conhecimento de duas pessoas que eram tipo curadores como Jesus o teria sido, né? Pessoas que, sem incorporar absolutamente nada, porque a história deles mostra os testemunhos, são dos nossos, do século XIX e do século XX, né? Essas pessoas, elas não usavam de, pelo menos, desculpa, o termo é inadequado, não usavam fenomenologia nenhuma. Perfeito, fenomenologia, perfeito, obrigado pela colocação. Nenhuma, eram pessoas que, assim como eu e você, podiam estar até, entre aspas, incorporadas ou sei lá, possuídas, possuídas as pessoas acham que é o termo pesado, né? Sempre alguma coisa que me possui é algo mal, e não necessariamente é isso, né? Como é que você explica esses poderes, se assim podemos dizer, de algumas pessoas e outras não? Por que umas pessoas têm esse poder? Seria uma tarefa, seria uma missão? Existe missão, existe tarefa mesmo para determinadas pessoas que estão aqui, nasceram aqui para, entre outras coisas, levarem sua vida? Dá o que as pessoas precisam? Como é que é isso? Merecem tudo? Se fala muito em merecimento, né? Sei lá, o merecimento. É a chamada herança espiritual de cada um, registrada no tal conectoma que eu estou falando. Né? Quando, naturalmente, um espírito está encarnado, Sim. Esse espírito está vinculado a um corpo em que esse tipo de riqueza espiritual existe, e ela pode, sim, ser distribuída, claro. Caramba. Cada um dá o que tem. Quando você não tem esse conectoma, você não tem como fazer isso. Você pode ajudar a ser útil às demais pessoas de uma outra forma. Mas quando o espírito tem essa herança, tá? Através do seu ego humano, e esse ego humano às vezes nem sabe bulhufas do que está acontecendo, ele termina sendo o polo de distribuição dessa riqueza que o espírito que nos anima tem. Às vezes, o eu humano vai sendo trabalhado pelo próprio espírito, às vezes, outros espíritos terminam ajudando nesse processo para fazer bom uso, dar um apoio ao eu humano que está ali existindo e tem que tomar conta da vida dele, e, ao mesmo tempo, ainda, quando for possível, né, expressar isso. Mas aqui tem um detalhe. Espiritualmente falando, sim, quem recebe se complica, quem dá se enriquece. Espiritualmente falando, nós fomos todos viciados e condicionados a sermos buscadores de graças, de benefícios, de favores,
A gente vive enchendo o saco de Deus, de Jesus, de santos, de espíritos, o tempo inteiro, pedindo esse tipo de coisa. E isso não é fácil viver na Terra, todos nós temos dramas, claro, problemas, mas, assim, isso é uma atitude muito feia. Mas é exatamente isso que as religiões nos condicionaram para a gente poder ficar submisso a essa petição de graças, e é por isso que os pastores se dão tão bem, porque as pessoas se convencem que estão recebendo graças, e o saldo bancário de Jesus, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, continua zero lá no purgatório. Mas o saldo bancário aqui na terra dessa turma está de vento em pouco. Porque é exatamente a ilusão e mesmo a farsa, porque hoje tem muita farsa em televisão, né? Se a gente for contar a quantidade de milagres que diariamente só nos canais acontecem, dá mais do que a população da Terra. É um negócio impressionante. É verdade. Estão fazendo milagre em mosca, mosquito, baratinha, porque é muito milagre, tem milagre demais para pouco ser humano. Então, assim, infelizmente, nem sempre existe disponibilidade para que alguém que necessite efetivamente possa receber aquele auxílio. E aqui tem um detalhe. Tem uma historiazinha no Rio de Janeiro de uma senhora que o filho dela, aos 14 anos, se tornou inábil, ficou em cima de uma cama devido a um problema lá. Mas essa senhora tinha muitos méritos e ela era devota de Santo Antônio de Pádua. E rezou durante 20 anos para Santo Antônio, mas para encurtar a história, num desses aparentes milagres, que ninguém sabe explicar, o menino voltou a andar. Só que já não era um menino, já era um homem feito. E quando voltou a andar, começou a se viciar em drogas, se tornou um grande traficante de drogas no Rio de Janeiro. Quando a mãe reclamava, ele enchia a mãe de porrada. Os vizinhos vinham ajudar, enchia os vizinhos de porrada. Aí a mãe, um belo dia, chorando, disse: Jesus, me desculpe, eu não percebi que para o meu filho o melhor era ele ser mesmo um aleijado, porque ele se tornou um monstro. Eu não entendi que seu projeto para ele era deixá-lo em cima de uma cama, porque em cima de uma cama ele era uma pessoa doce, não fazia mal a ninguém. E agora virou isso aí: Jesus, aleje meu filho. E Jesus não pôde. Então, assim, qual o pai, qual a mãe que não, que não quer que seu filho... Né? Mas o que eu estou dizendo, aí voltamos à questão da lente. Né? Alguém que pretende curar outro tem que saber se a cura é benéfica ou se não está contrariando problemas kármicos. Então, tem a tal lente que eu falei, que Jesus sabia medir isso, mas nós não sabemos. Então, a maioria das pessoas que poderia receber esse tipo de bênção ou não conseguem receber, ou essa bênção termina sendo algo que prejudica a pessoa no seu programa encarnatório, porque ela vai ter facilidades que vão, de novo, despertar nela certos protocolos mentais que melhor seriam não estarem disponibilizados naquela existência. Então, é uma matéria difícil de ser falada e compreendida, entendeu? Eu tenho uma questão para te perguntar aqui. Esses dois, eu não vou citar os nomes, esses dois seres aqui que tinham esse poder fabuloso de cura mesmo, assim, que impressiona, que faz tudo, e sem alarde nenhum, tinham prazer em fazer isso. Só que eles não viam um grande, não sei se é problema, essas pessoas também vieram a desencarnar, um com câncer e outro por uma doença degenerativa também. Dizem que essas pessoas, quando eu intercedo por você, por exemplo, eu sou vidente, eu olho alguma coisa em você, vou lá, meu irmão, eu tenho amor, eu sou puro amor, né? Eu penso um monte de coisa, todos são meus irmãos, então eu vou interceder por você, sem você me pedir, sem nada, vamos dizer. Então, eu estou entrando no teu livre-arbítrio, eu estou entrando no teu karma e todas essas coisas. Então, quando a pergunta é uma pergunta agora, dizem que é assim,
Quando você interfere num processo de alguém, sem alguém te pedir, por exemplo, você vê uma pessoa doente ou com uma chaga, ela está lá sentada no canto dela ou na casa e você vai lá admitido, fala, puxa, o que é isso? Eu tenho alguma coisa, eu vou te curar. Talvez seja o que você acabou de dar o exemplo da mãe com o garoto ali, que se transformou numa grande coisa. Quando eu interfiro na cura de alguém ou no benefício de alguém, sem eu saber qual é o processo kármico dessa pessoa, qual é o resultado, eu acabo me detonando. É o exemplo desses dois super curadores. Como é que é esse processo? Ele é um processo justo, é um processo injusto, aos olhos da lei, digamos assim? Como é que é isso? Não. O processo é complexo, por um lado, mas é simples de ser entendido por outro. Né? Opa, vamos lá então. Quando um ser humano com essas características, por ele mesmo, se compadece de alguém e toma a iniciativa de procurar, entre aspas, ser um instrumento para que haja cura para alguém, né? Ou mesmo que esse ser humano se ache ele mesmo curador e não tenha conhecimento espiritual nenhum, mas está agindo de boa fé, isso, né? Movido por boa vontade. Isso tudo faz parte do jogo da vida. Nós somos seres humanos e somos movidos também pela nossa sensibilidade, pela solidariedade, mas nós, seres humanos, somos apenas agentes de um processo espiritual que a gente, tendo ou não consciência, é ele que está funcionando por trás das nossas personalidades. 100% das vezes somos instrumentos? 100%. Tá? Tá, ok. Mesmo quando o nosso espírito não quer e nós queremos, o nosso espírito ele tenta influenciar para que você não faça. Mas se a posição do ego for de fazer, o espírito apoia. Tenta apoiar. Tenta fazer com que aquilo não tenha revertério, no sentido de uma ressonância negativa, aquilo não volte para você, porque às vezes a gente pretende ajudar uma pessoa, aí tem 100 espíritos desencarnados pé da vida com aquela pessoa que a gente quer ajudar. Nós falamos na conversa anterior sobre o anjo da guarda. Pois é, e assim, esse cara, essa pessoa que você quer ajudar, ela, entre aspas, não tem merecimento porque ela faz mal e fez mal a muita gente. Essa é a questão. Aí, isso aqui é mexer em casa de maribondo. Aí é mexer mesmo. Tá? Mas assim, se o ego humano vai, o espírito daquele ego, mesmo sabendo do problema, ele apoia e paga o preço. Às vezes, esse preço, tanto o espírito sofre, como o seu eu humano somatiza uma doença. Infelizmente, tem isso. É o jogo da vida. É o jogo da vida. A condição humana não tem como ter consciência desse saber. E aí eu volto à frase de Einstein do início. Sim. Nós simplesmente não temos o saber espiritual à nossa disposição. A gente não sabe nem que isso existe. Alguns poucos vislumbram, alguns poucos, mas nenhum ser humano, à exceção de um Jesus, de avatares desse porte, podem usar o seu conectoma pessoal com amplitude, como eles fizeram. Né? Veja bem, existe um trabalho espiritual que aqui na Terra eu penso que ninguém conhece, Opa. Que é onde andam as pessoas que foram curadas por Jesus. Né? Ou melhor dizendo, onde andam os espíritos que na época de Jesus receberam aquelas curas. Eles melhoraram ou pioraram em termos de progresso espiritual? Porque, torno a dizer, pela regra da ciência espiritual, quando você recebe, você se diminui. Quando você dá, você enriquece. Se uma pessoa se torna viciada em receber sempre, ela está ferrada. Porque ela não desenvolve as suas habilidades, ela vai estar sempre esperando que os outros façam alguma coisa por ela, e o pior, quando ela não recebe, ela ainda fica com raiva de quem não tem. Com certeza. Com certeza. Então, a questão da teurgia, em que Jesus, Apolônio de Tiana e outros, numa mesma época, um grande mestre essênio, uns 100 anos e pouco antes de Jesus, essa turma fazia isso que a gente chama de milagres, né? Eles pararam de fazer.
não desenvolveram mais escola. Só um avatar tipo um Sai Baba, outros podem fazer. Mas eles pararam de fazer esse tipo de cura. Por quê? Porque viciou a humanidade em algo que não é conveniente, que é o vício de querer receber graças a toda hora. Nós não percebemos, mas na hora em que você quer receber graça, você está transformando Deus em seu escravo. Você quer que ele faça o que você quer. Verdade. Você está querendo que os espíritos façam o que você quer. E nem sempre é conveniente, por questões de outras coisas que a gente desconhece. Né? Aí entra aquela questão do merecimento, né? Existe merecimento ou não existe? Existe. Claro existe. Que existe. Tá, né? Tá. Então, assim, é um jogo, resumindo a história, que nós, humanos, nunca vamos deixar de nos sensibilizar com o sofrimento de alguém e que, se a gente puder, claro que a gente tem que ser solidário. Se em nós existe essa condição de expressão de energia curativa, que a gente exerça isso. Mas aqui implica uma questão de noção de limite. Nós temos que ter algo parecido com o que se chama bom senso, para não sermos invasivos, inadequados. Né? E nem sempre a gente consegue acertar nesse tipo de postura, mas nós temos que continuar tentando. Sim. Né? Por quê? Porque ninguém consegue ajudar ninguém. A gente pode ser útil ao outro, nós podemos ser úteis uns aos outros. Mas, às vezes, você cura alguém e esse alguém se põe a... Tipo o filho lá da mulher do Rio, porque estava curado, voltou a desenvolver seus malpendores, suas inclinações negativas. A maioria das pessoas que recebem cura, esse aí, e tem instrução de se transformar, evitar isso e aquilo, tal, mudar a conduta, depois que estão curadas, esquecem dessas instruções. Né? E aí, como é que fica? Como é que fica? Então, assim, a própria teologia meio que sumiu do panorama humano, porque esses seres perceberam que distribuir a riqueza deles, do conectoma de cada um deles, num ambiente, usando a expressão da oração católica, nesse vale de lágrimas que a gente diz. Sim. Aí é fazer fila, como esses médiuns que recebem o Dr. Fritz terminam tendo filas diárias de pessoas para atender e eles fazem com todo... Milhares, sabe que é milhares? Alguns envolvem grana, mas a maioria não envolve. É um trabalho de dedicação amorosa, tão altruísta ali, mesmo. Altruísta, uma coisa bela, decente, digna. Né? Sim. Por quê? Porque os espíritos sabem que isso aqui é uma esculhambação, é um vexame. Né? Então, quem tem grana consegue ir a médico. Quem não tem, não vai. Mas mesmo todo mundo que tem grana, certas doenças, a medicina não resolve, já estão desesperados. Já estão ali porque já foram em tudo que é médico. Então, assim, é uma situação de apoio à condição vexatória da humanidade. Mas, ainda assim, nós temos que ter alguma noção de limite. Nós temos que saber que, às vezes, morrer com dignidade é melhor do que viver de uma maneira fuleira, ridícula, atrás de cura, atrás de... às vezes é melhor morrer com dignidade do que... Mas, assim, é complicado, porque aí é a medida de cada um. Né? As pessoas... Fala. Nós, diante da iminência da morte, ou a gente se desespera, ou a gente se pacifica. Né? Eu posso dizer por mim mesmo, as vezes que esse corpo teve para morrer, eu digo, e é agora... Eu nunca pedi, Deus me salve, Jesus me salve, Bezerra me salve, blá, blá, blá. Eu me preparo para tentar morrer com dignidade. Eu recito os meus mantras pessoais, fico fazendo yoga, pode ser a dor do cacete do infarto. E olha que meu eu já conta alguns infartos nesse corpo, né? Mas assim, eu não fico enchendo o saco de ninguém. Eu estou dando exemplo com isso? Não, eu estou só dizendo como é que eu tento agir. Pode ser que da próxima vez eu me agarre a Maria, Jesus. Até hoje eu consegui. A gente não sabe, nós somos só seres humanos, nós somos frágeis. Mas eu acho que a nossa postura deve ser, sim, de tentar desenvolver o que o bom senso de cada um determina. Não, eu vou tentar aqui a medicina, claro, temos que tentar. Não, eu vou tentar pedir ajuda aos espíritos, ou procurar um médico. Sim,
mas até um certo limite. A partir de um certo limite, a gente também tem que nos preparar para emprestar dignidade ao momento da morte do nosso corpo físico, para que o nosso eu se sinta digno em continuando a existir, e não desesperado porque ninguém recebeu. Ai, ninguém me ajudou, morri, estou lascado, estou ferrado. Entrar desse jeito na espiritualidade é meio desagradável para quem entra. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Essa questão das... Fala-se muito na cura espiritual. Na cura espiritual, já participei de algumas questões disso aqui, com videntes no grupo e essas coisas todas. Diz que existe maquinário no mundo espiritual. Vamos chamar assim, vai. É o que a gente tem que falar. O nosso parâmetro é o físico, né? Então, o físico eu projeto, que nem a minha finada tia, que era adepta ela era adventista do sétimo dia, um amor de pessoa. Mas ela falava com meu pai, que era espírita: André, como é que você fala que existe um mundo igual lá em cima, trem, toda essa coisa, vai cair isso aí, como é que não cai o trem lá de cima? Então, mas na pureza do coração dela, ela não entendia. Uhum. Então, eu quero dizer isso aqui. Como é que existem realmente o que os médiuns veem, o que os videntes veem? Existem maquinários que auxiliam esse processo que você acabou de dizer no começo da nossa conversa, da geração do ectoplasma? Precisa de alguma coisa nesse aspecto? Existe mesmo máquinas, tubos, como nós temos aqui numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, dentro de um hospital? Existe um símile ali? Isso é necessário? De novo. Aparentemente, isso está fora do nosso saber, mas eu posso dizer com tranquilidade que existe. Puxa vida! Cada faixa de realidade tem a sua própria, entre aspas, física. Não há nada que seja vapor. Tudo é real para aquela faixa de realidade. Entendo. Então, qualquer uma das milhões de faixas espirituais envolvidas com a Terra, qualquer uma delas, da mais modesta à mais desenvolvida, tem uma realidade, tem a sua própria noção ou senso de realidade física. Lá, dois espíritos se abraçam. Não rola sexo porque não tem mais condição biológica, não tem mais órgãos sexuais. Os espíritos, eles se investem da forma humana, mas em algumas questões, se compararmos com os órgãos que o corpo biológico tem, esses órgãos não estão mais presentes no corpo espiritual. Mas a forma perispiritual humana ali está. Sim. E é matéria, um pode apertar a mão do outro. Só que quem está naquela faixa já não percebe nada acima dela. Pode perceber para baixo. Aí, de novo, eu vou usar a metáfora do edifício espiritual, que eu já usei uma vez aqui conversando com você. Se nós estamos aqui, esse meu corpo morre, o meu eu continua a existir ininterruptamente, o que é que acontece com a maioria da humanidade? As pessoas de bem. Tá? Esse eu fica boiando aqui, vê o corpo caído. Em algum momento, se não tiver nada kármico, eu me sinto atraído. Aí meu espírito começa a volitar, mas como eu não tenho consciência de que estou volitando, porque até um minuto atrás eu só fazia andar, como é que agora eu estou voando? Está voando, isso. É porque você está sem corpo físico. Então, seu espírito começa a ser atraído e você se sente, devido a essa atração, como se estivesse entrando num túnel. Eu prefiro usar o exemplo do elevador. Aí você entra no elevador e uma luzinha está acesa, que você acha que está lá no final do túnel, mas aquela luzinha é a luzinha do andar de um edifício espiritual que tem aqui na Terra. Né? Quando a luzinha é para cima, maravilha, mas pode ser para o subsolo também. Aí complica. Então, assim, supondo que seja para cima, aí vai lá, nível 4, aí você sai. Quando você sai, quando você já se vê no nível 4, lá você está pisando num chão, lá existe uma realidade, lá tem algum tipo de tecnologia ou algum tipo de organização social existindo, e você olha para cima, você vê um tipo de firmamento. Só que lá para cima tem um andar 5, 6, 7, e você não está vendo.
Mas, se você, estando no andar 4, depois de um certo tempo, você quiser visitar quem está no 3, no 2, no 1, e quem está vivo aqui na Terra, você pode, para baixo, você pode vir, desde que você tenha equilíbrio para visitar essas figuras. Porque muitas vezes a gente sai aqui da Terra e o melhor é não voltar para cá, porque senão a gente vai voltar a sentir os problemas com os nossos familiares, com não sei quem, e a gente não pode fazer muita coisa. Aí só quando você se desapega disso tudo é que espiritualmente você começa a trabalhar, a ser um trabalhador espiritual, agindo aqui no térreo, no primeiro andar, onde tem muitas casas de recuperação espiritual, no segundo, e também no subsolo, nos umbrais, nos infernos, procurando ajudar a turma que está perdida por lá. Então, assim, em cada faixa dessa tem um senso de materialidade específico, tem tecnologia, sim, Eustáquio. Algumas delas têm. E você falou dessas faixas, não vou perguntar quantas faixas são, que eu acho que não existe resposta para isso, mas a última faixa, qual seria? A faixa do... Olha, é no âmbito da erraticidade. Para a gente entender a espiritualidade, nós temos que distinguir a espiritualidade superior da erraticidade, o que é uma coisa e o que é outra. No Livro dos Espíritos é dito que antes desse universo existir, a espiritualidade superior já existia, ou seja, era pré-existente. Okay. Ela é incriada, é como se fosse ela, a espiritualidade superior, e o Deus incognoscível e espíritos superiores que já existiam antes desse universo ser criado. Então, isso aqui já existia. Quando o universo é criado, os mundos começam a se desenvolver e a vida evolui, reptiliana, anfíbia, primata, mamífero, aí os espíritos são criados simples e ignorantes para começar a rodar essa realidade biológica. Esses espíritos, eles não habitam essa pré-espiritualidade existente. Eles começam a habitar novas regiões espirituais que vão se formando em torno dos mundos onde a vida biológica, material, foi existindo. Então, é aqui que começa a se construir esses andares que eu falei desse edifício metafórico. Então, esse edifício, até o seu último andar, indo agora para a sua pergunta, é como se eles tivessem sido construídos na erraticidade, é uma espiritualidade transitória. Quando um dia esse universo acabar, em tese, essa espiritualidade também deve acabar. Opa. Porque só fica a espiritualidade pré-existente, o nível superior espiritual. Do jeito que, quando esse corpo morrer, aqueles 3 corpinhos do quaternário inferior, o duplo etéreo, mental e emocional, também deviam morrer junto com esse corpo para liberar a tríade imortal do nosso espírito. Mas qual é o problema? Se você, na hora que perde esse corpo, na hora de rodar o filme da consciência, os arquivos que estão nesses 3 corpinhos guardados são os arquivos que vão significar ou dar significação ao filme da sua consciência. Se você parar num desses arquivos, se você focar o seu eu já morto naquelas memórias, isso implica dizer que esses corpos não morreram. Aí o corpo físico morre, mas o fantasminha que deveria ter morrido continua a existir. Puxa. E esse fantasminha, como não tem mais o corpo físico para ancorar, ele vai se ancorar onde? Na tríade imortal. Aí esse espírito, que é a tríade imortal, fica investido pelos corpos do quaternário inferior do eu humano que deveria ter morrido e levado tudo, o corpo humano, melhor dizendo. Então, as besteiras que Rogério não resolveu em vida, o espírito que animou Rogério vai ficar investido e vai levar para uma outra vida, para quando for sei lá quem, aí esse sei lá quem vai ter que enfrentar problemas para resolver as besteiras que Rogério, na vida passada, não conseguiu resolver. E esse tipo de problema que você está falando, esse tipo de Rogério ou de Eustáquio, que foi embora, o estado dele, vamos dizer, é que vai determinar para que faixa ele vai despertar do outro lado?
É porque, em tese, seu espírito continua lá nessa faixa. Um espírito, quando encarna, ele tem duas opções. Se ele é um espírito tranquilo, ele fica onde ele está, andar 4. De lá, ele fica ligado a esse corpo. Ok. Ele não vem aqui, ou ele virá, se eu me tornar um imbecil, ou viciado em alguma coisa, ou bababá, se o meu ego, se eu encher de arquivos negativos, esses 3 fantasminhas, que é o duplo etéreo. O duplo etéreo eu registro os arquivos referentes dos meus hábitos alimentares, ao modo como eu uso a minha energia psicossexual. O mundo mental e emocional são os arquivos relativos aos apegos que eu possa ter às emoções X, Y, Z e aos conceitos X, Y, Z. Quando o meu eu, o eu humano, se torna afetado, o coitado do espírito ele tem que sair de lá e tem que se sobrepor a esse corpo e fica existindo aqui. Entendi. Quando um eu desse jeito perde o seu corpo, esse eu pensa que é o corpo físico. Daí a dificuldade de enxergar a espiritualidade. Aí ele vai ter dificuldades. Mas quando o espírito já está lá no lugarzinho dele, o eu da gente é o que entra no, metaforicamente falando, aí no elevador, e de repente se vê existindo lá numa outra realidade. Há 1 minuto atrás você estava num corpo físico e agora você já se sente lá e diz: ei, como é que pode? O seu corpo acabou de morrer. E é tão rápido assim, vai ter uma reunião agora ali, vamos? Mas meu corpo ainda nem foi enterrado lá na Terra. Amigo, vamos. Agora, se você se ligar à Terra, você não vai vivenciar aquele nível espiritual tão cedo. Não estou lhe escutando. Eu tinha mexido no microfone. É interessante. Quem está assistindo o Vida Inteligente, assim, por exemplo, e pega a primeira vez, ele fala: esses caras são loucos. Esses dois, isso aí que eles estão conversando, são loucos. Mas, ao mesmo tempo, olha só como é bom esse tipo de conversa, mas mesmo aqueles que não nos veem assim pela primeira vez, porque, por mais incrível que pareça o que você está falando, vamos dizer, né? Que se você fica falando, a nossa mente fica criando isso aqui. O edifício, os andares, tudo isso que você está falando, você vai visualizando aqui, né? Quando acontece o evento, vamos dizer, e você se vê numa situação dessa do lado de lá, fala: pô, tinha um doido ali, 2 doidos ali que estavam conversando sobre isso. Peraí, eu já vi isso aqui. Sabe? Então, por mais incrível que isso possa parecer, é muito bom a gente falar dessas coisas, inacessíveis a princípio para nós, porque o dia que nós a vivenciar em outro plano, né, o espanto vai ser menor. Opa! E o detalhe, Eustáquio, a gente não precisa fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa agora, que é se preparar para morrer e viver bem, eternamente. Porque é uma realidade, a única certeza que nós temos, né? É a gente pacificar o nosso eu, dignificá-lo em torno de algum projeto existencial que tenha princípios e propósitos, e acabou-se. Na hora em que você faz isso, e desconfiar que está tendo alguma coisa estranha com você, e desconfiar que não precisa... o que é que eu vou fazer? Se quiser, ore, mas se quiser, respire, porque o eu da gente espiritual também respira, prana é uma outra história, mas não precisa a gente fazer nada, porque é o eu da gente está sendo atraído, a gente chega lá. É a grande pergunta que todo mundo faz, né? Que fazem, né? Você está preparado? Essa que é a questão, né? Estar preparado, né? Estar preparado para uma coisa que é líquida e certa, sabe? Não existe dúvida. Vai acontecer. Quando? Não se sabe, mas que vai acontecer, vai. Brother, você foi maravilhoso de novo. Olha, muito ensinamento hoje. Vamos pensar bastante, assim, pesquisar sobre isso. Esse nome que você deu, que eu nunca tinha ouvido falar, e já vou, terminando a nossa conversa, Conectoma, é isso? Apenas eu insisto, eu estou usando esse nome para além do que o próprio academicismo usa. Tá? O academicismo reduz
ao tamanho das ligações sinápticas que um ser humano tem. Mas o que você falou já dá para a gente ver como é que se diz, a definição que nós vamos encontrar aqui no Google, por exemplo, e a definição que você deu. Então, esse casamento já vai ampliar a nossa visão, a nossa consciência. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço sempre, meu irmão. Aprendemos muito nesse papo e nos dá a sensação de que estamos tentando ser úteis. Nada mais do que isso a gente pode fazer. Um grande abraço a todos vocês. Saúde, irmão. Tudo de beijo bom. grande. Tchau. Pô, é bom bater papo assim, né? Puxa vida. E agora vamos lá pesquisar. Isso aí dá uma tranquilidade, né? Dá uma tranquilidade, dá uma grande incógnita, mas foi o que eu disse agora no final. Pelo menos você acordou numa outra situação, sabe? Você já, opa, isso aí eu ouvi quando eu não tenho mais corpo, eu estou voando, como disse, volitando, como disse o Hernan. Mas agora, opa, já tenho consciência, porque o pior é aquele brusco, o cara que não é espiritualizado, não é nada, leva a vida e tal, e acontece a passagem para o outro lado e ele não sabe o que aconteceu, deve ser um choque danado. Então, quando você tem um certo preparo, ninguém está preparado, eu acho, né? Muito difícil isso aí, né? Na hora do vamos ver, a coisa é diferente, mas pelo menos você vai ter uma recuperação mais rápida, consciencial, você vai ter condição de saber a nova situação que você se encontra. É isso aí, esses brother querido aqui que vem contribuir com o conhecimento com a gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima semana. Tchau.